Olá, discípulos da Florence, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar das atribuições de um enfermeiro. É muito comum as pessoas terem dúvida de qual é o trabalho de um enfermeiro em uma equipe de saúde. Então agora vocês vão entender quais são as nossas responsabilidades, o que a gente faz, o que é privativo do enfermeiro e quais são as nossas atuações nas diversas áreas da saúde. Então roda a vinheta. Primeiramente, é importante lembrar que para você ser um enfermeiro, você precisa fazer um curso superior com duração de 4 a 5 anos. O curso precisa ter no mínimo 4.000 horas de duração, que é o mínimo preconizado pelo Ministério da Educação. Durante esses 4 a 5 anos, você vai ter disciplinas voltadas tanto para o ciclo básico, que é o primeiro ciclo de disciplinas que a gente tem na graduação, que são disciplinas voltadas tanto para o funcionamento do corpo humano e para questões de saúde no geral. E depois a gente passa para o ciclo específico, que são o ciclo de disciplinas voltadas para a atuação da enfermagem e do papel de enfermagem nas diferentes fases da vida e em diferentes áreas de atuação. Antes de começar, é importante lembrar que tudo que eu vou falar aqui no vídeo eu tirei da lei que regulamenta o exercício profissional da enfermagem, que é a Lei 7.498 de 1986, e eu vou deixar o link na descrição para vocês lerem um pouco melhor. O profissional de enfermagem possui algumas atividades que são privativas do enfermeiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que são atividades que somente o enfermeiro pode realizar. Nem o técnico de enfermagem, nenhuma outra pessoa que compõe a equipe de saúde pode fazer essas atividades porque são privativas do enfermeiro. Entre elas estão a organização, direção, planejamento, execução e avaliação dos serviços de assistência à enfermagem. O enfermeiro ele atua como um gestor da equipe de enfermagem. É ele quem é o responsável por aquela equipe de enfermagem, que é composta pelos enfermeiros, pelos técnicos e auxiliares de enfermagem. O enfermeiro ele precisa ter essa atividade gerencial de toda a sua equipe e também do setor em que ele trabalha, provendo insumos para a assistência, provendo como essa assistência vai ser dividida entre os profissionais da equipe e avaliando em todo momento como que essa assistência de enfermagem está sendo prestada aos pacientes. Outra atividade também que é privativa do enfermeiro é a consultoria e auditoria dos serviços de assistência da enfermagem. É o enfermeiro que é responsável por fazer a auditoria das anotações de enfermagem, ver se a assistência de enfermagem está sendo feita de maneira correta, se não está ocorrendo algum desperdício de material, e é ele que é responsável por fazer toda essa avaliação e aplicar as medidas corretivas da equipe de enfermagem. Isso também depende muito de cada cargo hierárquico que ele ocupa e de qual área que ele atua, né? Por exemplo, o enfermeiro que é supervisor ou enfermeiro que é o gerente de enfermagem, ele tem um controle maior sobre essas questões de avaliação dos processos de enfermagem, da equipe de enfermagem de um serviço como um todo. Então, assim, o enfermeiro a nível assistencial, ele tem essa responsabilidade com a sua equipe, então de avaliar todo o processo de assistência ao paciente que está sendo feito com aquela equipe. É privativo do enfermeiro também a consulta e a prescrição de enfermagem. Nós, enfermeiros, nós temos a capacidade de fazermos consultas de enfermagem com os pacientes. Isso acontece em diversos serviços e em diferentes ocasiões. Por exemplo, na atenção básica existem as consultas de enfermagem com pré-natal, as consultas de enfermagem com a criança, as consultas de enfermagem com o idoso, enfim. Com diversos tipos de pessoas existem as consultas de enfermagem, então é privativo do enfermeiro realizar essa consulta, fazer o exame físico, fazer a avaliação do paciente, e é privativo dele também, a partir dessa consulta, fazer as prescrições de enfermagem. O que seriam essas prescrições de enfermagem? São prescrições de cuidados. Nós, enfermeiros, nós prescrevemos cuidados e esses cuidados são muito importantes para a recuperação no processo de saúde e doença de uma pessoa. Então, a pessoa, os medicamentos e toda a parte médica é muito importante, mas a parte de cuidados, quais as atitudes que essa pessoa vai ter, as condutas que essa pessoa vai tomar e os cuidados que ela vai precisar para se recuperar, também são muito importantes
para haver uma melhora do quadro que aquela pessoa apresenta, seja ele de uma doença aguda ou alguma doença crônica. É privativo do enfermeiro também os cuidados direto a pacientes graves e com risco de vida. O enfermeiro é quem possui o conhecimento científico para intervir em casos de intercorrência com pacientes graves. Então, ele que é o responsável por fazer todo o cuidado e o planejamento da assistência àquele paciente. Porque se houver alguma complicação, alguma intercorrência, o enfermeiro é o profissional preparado para saber como agir em cada situação e o que ele pode fazer para intervir naquela situação. Tá? Os enfermeiros também são responsáveis na criação e execução de alguns programas de saúde. Então, os programas que a gente tem, que são feitos pelo governo, tanto de saúde coletiva quanto voltado para doenças específicas, a gente tem a participação de enfermeiros, porque são profissionais que são preparados para entender como que funciona a saúde do indivíduo como um todo, olhando não só as questões físicas e biológicas, mas também as questões sociais e tudo que envolve, né, a vida de uma pessoa, que vai influenciar no processo de quando ela estiver doente. O enfermeiro também é habilitado para fazer a prescrição de medicamentos que estão em alguns protocolos governamentais. Então, existem alguns protocolos que permitem que os enfermeiros façam a prescrição de medicamentos em situações específicas. Então, nós também somos profissionais preparados para esse tipo de ação, né, desde que hajam protocolos que nos respaldem legalmente para fazer essas atividades. Nós, enfermeiros, também atuamos na construção ou reformas de serviços de saúde, principalmente serviços hospitalares. Então, sempre que tem a estruturação de algum lugar do hospital, alguma construção, alguma reforma de algum setor do hospital, precisa ter enfermeiros envolvidos ali, porque a gente também tem essa visão como um todo do setor que a gente trabalha, de como a estrutura física ajuda na nossa assistência e garante também a segurança do paciente. Os enfermeiros também são responsáveis pelo controle de infecções hospitalares. São enfermeiros que compõem as equipes de controle de infecção hospitalar e vai desenvolver projetos e programas institucionais voltados para a segurança do paciente e aos funcionários que prestarem algum tipo de cuidado àquele paciente. O enfermeiro também é responsável pelas atividades de educação continuada e educação permanente dos profissionais que são responsáveis pelo seu cuidado. Então, é um enfermeiro que é responsável por desenvolver treinamentos para pessoas novas que vão entrar em um serviço e também fazer reciclagens com os profissionais, né? Sempre buscando a atualização profissional, baseado sempre em evidência científica. Então, o enfermeiro ele precisa estar sempre muito bem cercado de conhecimento científico e das atualizações que vão surgindo. Não só a educação dos profissionais, mas também a educação dos pacientes. Em uma estratégia de saúde da família, é o enfermeiro quem vai promover alguns grupos para conversas, para atividades de educação, para que o paciente também seja responsável pelo seu cuidado e consiga ter uma autonomia e um autocuidado bem eficiente. De acordo com o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, existem mais de 60 especialidades reconhecidas pelo nosso conselho, então existem diversos tipos de área que a gente pode atuar nos mais diferentes níveis de atenção. Nós podemos atuar tanto na atenção básica, nos serviços de estratégia de saúde da família, unidades básicas de saúde, CAPS e outras atividades da atenção básica. Podemos atuar na atenção secundária, que seriam os hospitais gerais, as unidades de internação. E podemos atuar também na atenção terciária, que já seriam os hospitais mais especializados, tanto no serviço público quanto no serviço privado. Além disso, nós enfermeiros também podemos ser profissionais autônomos com os nossos próprios consultórios, prestando alguns tipos de serviço, dependendo da sua formação ou do seu objetivo. Existem enfermeiros que possuem empresas de home care, que prestam cuidados domiciliares aos pacientes, consultórios de curativos, consultórios de práticas integrativas e complementares. Então, existem diversas possibilidades para o enfermeiro também ser um profissional autônomo. Além disso, nós podemos trabalhar em parceria com empresas, fazendo a representação de alguns produtos. Outro lugar também que a gente pode atuar é nas Forças Armadas, como enfermeiros da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Sempre abrem concursos para profissionais da enfermagem
então também é uma área de atuação. Falando um pouquinho sobre faixa salarial, nós temos um grande problema hoje em dia, que é a falta de um piso nacional salarial para os profissionais de enfermagem. Isso faz com que em diferentes lugares existam enfermeiros recebendo diferentes faixas salariais. Eu dei uma pesquisada, enfermeiros recebendo de 1.800 a 10.000, 12.000 reais, dependendo do seu cargo e do serviço que você trabalhe. Geralmente as empresas que pegam enfermeiros recém-formados e sem nenhum tipo de especialização são lugares que pagam um pouco menos, e conforme você vai se especializando ou vai subindo de cargo em um determinado serviço, você vai aumentando a sua faixa salarial. Isso falando a nível assistencial. Existem também enfermeiros em universidades, enfermeiros que dão aulas e que vão receber outras faixas salariais, a depender muito aí da sua formação. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre o que faz a enfermagem. É uma profissão muito grande, com diversas possibilidades. Todo mundo vai precisar de um enfermeiro em alguma fase da sua vida. E nós somos profissionais que estamos 24 horas com o paciente em um processo de internação. E a gente faz a nossa assistência desde o nascimento até a morte, até o processo de luto da família. Valorize o trabalho da enfermagem, valorize os enfermeiros que você conhece. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído um pouco para o conhecimento sobre a enfermagem. Então se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações e fique atento nos próximos conteúdos que eu vou lançar aí, tá bom? Tchau, tchau!